Caros amigos, muito bom dia. Quero dizer da minha alegria de poder estar aqui no aniversário de uma casa espírita, Grupo Espírita Estrela de Luz, aqui nessa cidade que é um marco para o nosso país, a cidade de Redenção, a terra da liberdade. Agradecer a nossa querida Marta, né, que é a atual presidente da casa, não é isso? A nossa fundadora, como é o seu nome mesmo? Zeneide, né? O Marcos só quer chamar de Zuleide, né? Mas é Zeneide. Estou aprendendo errado com o Marcos. Agradecer ao nosso querido Giancarlo também, e a Fernanda, esse casal amigo que tem colaborado bastante com a Federação Espírita do Estado de Ceará, da onde eu trago o abraço do nosso presidente, Gabriel Mamed, todos os nossos diretores e coordenadores, dizer que estamos à disposição de vocês lá na federação, tá bom? Bom, nós vamos então começar falando sobre o tema central do evento, que é refúgio de paz e amor. E nós temos então como expositores o Marcos Marinelli, é assim que pronuncia, né, Marcos? O Marcos é trabalhador do GEP, Grupo Espírita Paulo Estevam. Eu fui do GEP praticamente toda a minha vida de espírita, facilitador de ESD, de estudos tematizados da doutrina espírita como ele, e também tive outras atividades como dialogador nas reuniões mediúnicas, e eu tinha um cargo excelente, eu adorava essa função. Eu era médium de transporte. Eu pegava os palestrantes que chegavam em Fortaleza, no aeroporto, transportava, porque eu não sabia fazer nada, mas pelo menos tinha um carro. E aí transportava para o hotel ou a casa de alguém, onde eles fossem se hospedar. Depois eu transportava para a casa espírita, centro de convenções, etc. E depois de volta para o hotel e aeroporto. Médium de transporte, a função que eu mais gostei. Eu tive a oportunidade de coordenar as palestras lá do GEP Água Fria e hoje ainda sou do GEP Água Fria. É lá que a gente leva nossas crianças para evangelização infanto-juvenil. Né? É bem agradável lá. Então, 32 anos, e a nossa parte, depois que o Marcos falou sobre a questão da caridade, né? Ele até me deu aqui os slides dele, eu vinha feliz, porque eu disse, o Marcos está transmitindo, e eu vou assistir a palestra do Marcos no carro, pelo celular, pelo YouTube, né? Como a gente está transmitindo aqui pelo canal FEC, que é o canal da Federação Espírita do Estado de Ceará, mas não deu certo dessa vez, está sendo só gravado, mas vai estar disponível também para vocês aqui no YouTube. Canal do YouTube, que é? Grupo Espírita Estrela de Luz. Então, vá lá no YouTube, inscreva-se lá para acompanhar as apresentações, tá? Bom, o que o Marcos já falou, foi Casa Espírita ontem, hoje e amanhã, e falou sobre um assunto que não é tão importante, não, é sobre caridade e amor ao próximo, né? Muitíssimo importante. Teremos uma apresentação cultural, que é surpresa, eu não sei o que é. Vamos deixar surpresa para todos nós. Então, meu tema, Hospital de Almas. Bom, pessoal, quando eu falei com o Giancarlo, a gente tem muita coisa para falar a respeito disso. O que é que você quer que eu fale sobre casa espírita? E eu relacionei algumas coisas. Por exemplo, a gente pode falar sobre a missão da casa espírita e as funções dela, a reforma íntima e os 7 demônios. Vamos conhecer os 7 demônios hoje? Não virão para cá. Eu espero que não. Vamos aprender quais são os maiores inimigos do espiritismo. Será que vocês já sabem quem são? O compromisso com Jesus e Kardec e os espíritos superiores, nossos anjos da guarda. A importância da frequência, né? Ou seja, da gente estar participando presencialmente. Todos os benefícios da internet, das coisas virtuais, mas não substitui a frequência de uma casa espírita. A gente vai ver hoje aqui por quê, tá? Poderíamos falar também sobre sustentabilidade da casa espírita, isso a gente vai falar aqui também rapidamente. Política na casa espírita, a gente também não vai poder falar por causa do tempo. A gente tem uma palestra sobre esse assunto, espiritismo e política.
sobre distorções doutrinárias, práticas estranhas na mediunidade e a cura pelo trabalho no amor, né? Que o Marcos já adiantou esse assunto, porque o trabalho no bem nos cura. Nos diz, inclusive, Maria Dolores, no poema Depressão, que a depressão é curada pelo trabalho no amor, pela psicografia de Chico Xavier. Tá? Bom, aqui o que a gente usou, o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, todos publicados por Kardec, e uma obra muito interessante, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Tem em vídeo e tem em audiolivro também. Vale a pena, muito a pena a gente conhecer, tá bom? Sueli agora trabalhando do lado de lá. Então vamos falar sobre esses temas aqui hoje. Primeiro a gente tem que perguntar, antes de saber qual é a missão da Casa Espírita, qual é a missão do Espiritismo, vocês sabem? Hoje não fala não é, em visão, valores, não, essas questões de planejamento estratégico. A gente tem que saber qual é a missão. E lá no item 303 do Livro dos Médiuns, uma obra que pouca gente lê, se puder aumentar um pouquinho para eu não falar tão perto do microfone, fica melhor. Se puder deixar um pouco mais agudo, pelo menos para mim está um pouquinho agudo. E ele vai dizer o seguinte, ó, Kardec perguntando, as mistificações constituem um dos escolhos, ou seja, um dos obstáculos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? E olha a resposta dos espíritos. Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples. Foi demais o agudo. O de não pedirdes ao espiritismo, senão o que ele vos possa dar. Ou seja, pedir só o que ele pode nos dar. Seu fim, ou seja, acrescentei, objetivo, missão é qual? Melhoramento moral da humanidade. O que é o espiritismo fala também de melhoramento intelectual também, além do moral. Mas é principalmente melhoramento da gente, de se tornarmos pessoas melhores. Essa é a missão do espiritismo. Para bem que a gente quer curar corpos perecíveis, que vão desencarnar, vão adoecer de novo. A gente quer saber o futuro, quer saber o passado, né? Claro que no espiritismo a gente aprende que ao homem não é dado conhecer o futuro, né? E somente em raras, né? Como exceção mesmo. E ele fala que se vos não afastar desse objetivo, jamais sereis enganados. E quais são as funções da Casa Espírita? O estudo. Nazareno eu pensei que era a primeira assistência social. Kardec disse isso. O estudo, ou seja, o conhecimento que nos liberta. A prática, porque tem que praticar, tem que colocar. Aí sim entra a assistência social e, sobretudo, a caridade moral. E a divulgação do espiritismo. E para divulgar a gente precisa de recursos, né? Precisamos de recursos financeiros para divulgar, para comprar equipamento, para tudo. Até para tornar mais agradável o ambiente. Quem sabe daqui a alguns dias a gente tem um ar-condicionado aqui, pelo menos no salão. Né? Aqui no Ceará, pessoal, não é luxo, não. Né? É necessidade. Na nossa casa tem ar-condicionado, muitas vezes. Tem no nosso carro, quando a gente tem um carro, tem ar-condicionado. No trabalho tem ar-condicionado. Por que a Casa Espírita, onde a gente vai ficar, às vezes, várias horas, não pode ter um? Mas eu falo em Casa Espírita que não tem ar-condicionado. Até o Chico teve uma época que teve uma implicância lá com o ar-condicionado. Mas é coisa do passado, né? E o Uberaba é bem friozinho, né? Não o Ceará, não. Porque hoje tem um obsessor também chamado... Tem um obsessor terrível aqui no Ceará. No Nordeste, chamado... E no Norte também. Aliás, Centro-Oeste também. Calor. Calor irrita a gente, né? A gente fica irritado, não fica tão confortável quando está fresquinho. E as principais ações que a Casa Espírita deve fazer? Acolher. Né? Então não é para chegar dando lição de moral para ninguém, é acolher a pessoa. Ah, não, eu pratiquei um AB ou RTO. Eu tirei a vida do bebezinho. Você vai, não quer isso? Está errado? Não, a gente faz como Jesus. Né? Que esclareceu, sabia da mulher adúltera, em flagrante ele vai dizer, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vai, e de futuro, não tornes a pecar. Então vejam, primeiro a gente vai acolher, depois a gente vai consolar, e consolar também esclarecendo a gente consola, porque a pessoa entende o porquê das coisas, tudo. E vamos orientar, olha, a doutrina espírita fala que isso não é bom, que você vai criar problemas para você, mas a caridade cobre uma multidão de pecados, como nos ensina
A primeira epístola de Pedro 4:8. E o próprio Cristo falou para a mulher considerada pecadora na casa de Simão o fariseu o quê? Aquela que lavou seus pés com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, derramou o perfume, todo o seu perfume, deixando a vida, né, de prostituição de lado para seguir Jesus, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Então, o Espiritismo não é para condenar, é para acolher, esclarecer, para que a gente aprenda a reparar os nossos erros. Todos temos compromissos dessa vida e de vidas passadas. Eu tenho nessa vida, nessa área. Por isso que eu ajudo os movimentos Brasil sem ABORTO. Eu não posso falar a palavra porque senão o YouTube censura, e assim por diante, tá? E tem a tal da reforma íntima, né? Muito importante para nós. E os 7 demônios, 7 daimones, a palavra grega que acabou virando o sentido de espírito mau, espírito impuro. No Espiritismo não tem Satanás no sentido de uma entidade. Satanás é opositor, adversário, como é no judaísmo. São espíritos adversários da gente. São espíritos maus ainda, mas que um dia se tornarão melhores. A gente vai aprender como melhor meio de afastar os maus espíritos, e que a Casa Espírita nos oferece a importância da frequência. Então, antes de Jesus, aliás, João Batista já vinha dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Chega o Cristo, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E o que é a palavra arrepender em grego, porque o evangelho está em grego, é metanoia. É o termo grego para o arrependimento, significa mudança de mente ou transformação mental e espiritual. Não é tristeza ou remorso. É conversão profunda e ativa, trabalhando bem, porque todos nós temos o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros. E como é que é essa história de 7 demônios? Vocês lembram Jesus falando, não é? Vamos só, antes, fazer uma introdução. A gente veio para a Casa Espírita, foi acolhido, assistiu à palestra, recebeu o benefício dos bons espíritos, tomou o passe, né? Recebeu o passe espiritual, né? Que é a doação dos fluidos do médium também, etc. E conseguiram afastar os maus espíritos que nos prejudicavam. Ou então a gente precisou até de um apoio da reunião mediúnica de desobsessão, que atendeu aquelas pessoas que estão na palestra, que estão nos grupos de ATE, né? Do atendimento espiritual, que é o estudo evangelho em pequenos grupos, que eu sou apaixonado. O melhor trabalho que eu já tive, na verdade, foi ser facilitador, monitor de ATE. Na época era TE, que a gente falava no JEP, falando de evangelho, tudo, aquele grupinho pequeno. E as pessoas melhoram tanto, sabe por quê? Porque os psicólogos e psicoterapeutas já nos ensinavam que a doença sai pela boca. É muito importante a Casa Espírita ter grupos pequenos, para que a pessoa possa participar. Então, já sabe, hoje teremos 15 minutos de perguntas do público. Já aproveita para curar a doença saindo pela boca, né? Com as perguntas também, tá? Então, participar. E aí a pessoa fez, ficou ótimo, aí ela abandona a Casa Espírita. Não, só vou ficar fazendo agora, participando pela internet. Vou ficar assistindo palestra lá, vou assistir palestra do Nazareno, do Marcos, do Giancarlo, da Fernanda, da Marta. Ah, não, vou assistir as palestras aqui do nosso querido e saudoso, nosso Divaldo Franco. É muito bom, nada contra, faça também, mas não deixe de participar, de frequentar, de trabalhar na Casa Espírita. Entendeu? Por quê? Porque a gente precisa fazer a reforma íntima, a metanoia. O Cristo nos disse que, ora, havendo o espírito imundo sair do homem, ou seja, a pessoa fez a desobsessão, fez a reunião mediúnica, tudo, né? E que acontece em privado, né? A gente não participa, em regra. Né? Ora, vendo o espírito imundo sair do homem, anda por lugares áridos, no deserto, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, lá para aquele caba lá que deixou o centro espírita, de onde sair, e chegando, achando-a desocupada, olha aí, sem ocupação, sem trabalho no bem, varrida, né, toda limpinha, ou seja, não tem mais nada de espiritismo aqui, varreu tudo debaixo do tapete, e adornada, enfeitada, só tem enfeite, só tem conversa, mas não tem prática, não tem trabalho no bem, não tem realmente, porque pelos frutos os conhecereis, é pelo fruto que se conhece a árvore. Qual é o fruto que a gente está dando se a gente está só assistindo palestra? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Olha. Do que ele, e entretanto habitam ali. E o último estado desse homem, ou seja, como é que ele ficou? Vem a ser pior do que o primeiro.
assim há de acontecer também a esta geração perversa. Está lá em Mateus 12, 43 a 45. Será que a gente está edificando a casa sobre a rocha? Ou seja, Jesus fala que aquele que escuta, está lá no Sermão do Monte, conclui o Sermão do Monte dizendo isso, aquele que escuta minhas palavras e pratica, esse é como a casa edificada sobre a rocha, não sobre a areia. Pode ser espírita só de gabinete, ou só de internet, de YouTube, de Instagram. Nazarene, qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Quem sabe qual é? O Marcos e o Jean, que não vale, a Fernanda, a Marta. Qual a melhor maneira de afastar os espíritos, né, pessoal? Orando e vigiando, muito bom. Mas não é essa a resposta que está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 23, que trata sobre a obsessão dos médiuns. Não vai salvar nenhuma alma, não? Pessoal, Allan Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado. Kardec publicou 34 livros e opúsculos, e a gente tem que ler pelo menos, no mínimo, 10%. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não leu essas 3 obras, você pode se declarar espírita, mas você não conhece Espiritismo. Então, está lá. Ressalta do que fica dito, o item 252. Está na sua frente, né? Você está ali, Marcos. Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance, ou seja, muito importante. Que as imperfeições morais, ou seja, o nosso defeito, nosso orgulho, egoísmo, melindre, impaciência, inveja, preguiça, todas as nossos defeitos, que elas fazem o quê? Elas dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores. Não é porque o espírito quer que ele vai me influenciar, não. Eu é que fornece a tomada, os plugs mentais. E quais são as tomadas para os espíritos conectarem? Os nossos defeitos. Por isso que a gente precisa fazer a metanoia, a reforma íntima. Não é tortura íntima, não, tá, pessoal? É reforma íntima. Que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é como? É atraindo os bons espíritos. Como é que atrai os bons espíritos, Nazareno? Pela prática do bem. É melhor. Você vem para a casa espírita, você vai fazer um trabalho social, você vai levar a palavra, vai levar o evangelho segundo o espiritismo para alguém que está enfermo. Você vem trabalhar aqui em qualquer das funções, nós somos amparados pelos espíritos superiores. E é a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Eles nem entram aqui. Ficam escutando lá de fora. Tem aparelhos especiais que transmitem o que a gente fala na casa espírita para eles escutarem lá fora. Espíritos doentes, sofredores, espíritos malvados, eles vão melhorando com o tempo, né? Então, também recomendo a paciência, a prática do bem, evangelizar o obsessor com pressa, as aflições, ou seja, vamos obsediar ele com tanta pressa, com tanta palestra, com tanto congresso, seminário, estudo da doutrina, né? A desobsessão, que é a reunião privativa, os passes. Kardec fala que tem o caso de subjugação por falta de fluido vital. Se a pessoa estivesse tomando passe, não estava com aquela obsessão tão grave que é a subjugação. Outras recomendações que a gente pode acrescentar: o culto do evangelho no lar. Então, tem gente que nem vem para as casas espíritas e nem faz o culto do evangelho no lar. Proteção para a nossa casa, para a nossa família. 20 minutos, uma vez por semana. Marca ali aquele horário, meu horário é estranho, é sexta-feira, 8 horas da manhã, que é o tempo que eu e a Fernanda conseguimos fazer. Aí depois eu vou para o trabalho e ela também. E as crianças não estão ali, estão na escola já. Auto-perdão, a gente se perdoar. Psicoterapia pode ajudar também, né? A gente tem muitos conflitos psicológicos. O jejum, através da reforma íntima e da oração, o jejum de coisas ruins, né? Apesar que o jejum físico também tem grandes benefícios. Todas as religiões pregam o jejum. A caridade cobre a multidão de pecados e porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Ou seja, é o que? O trabalho no bem. Está lá na questão número 1000 do Livro dos Espíritos. Somente por meio do bem se repara o mal. E na 880A vai dizer que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que mal que não seja possível. E vejam, olha lá o Divaldo. Vocês viram o filme Divaldo, o Mensageiro da Paz? Extraordinário. Quem não leu, assiste. Não, quem não assistiu, veja hoje. Divaldo sofreu 40 anos de obsessão. Você pode ter obsessores, mas você pode não estar obsediado. Porque Divaldo mantinha a vigilância, o trabalho do bem, protegido pelos espíritos superiores, mas tinha um inimigo que ficou 40 anos. Mas no dia que ele fez a caridade, Divaldo, de acolher, como está muito alto atrás do volume, pessoal? Acolher
o filho, a mãe daquele espírito que reencarnou, muito pobrezinha, abandonada, ficou abandonada numa caixa, inclusive já estava sendo atacada pelas formigas, uma caixa de sapato. Ele acolhe, e a partir daquele instante, o seu obsessor vai se tornar um benfeitor de Divaldo. E o nosso orientador espiritual, Samuel Lucas, ele vai dizer que a melhor desobsessão é o esquecimento do passado que ocorre através da reencarnação. Então, antigamente o povo tinha 8 filhos, 10, 15, 25 filhos. Hoje o povo não quer mais namorar, fazer menino. É um, quando máximo 2, aquela coisa. Aí fica o centro espírita lotado, todo mundo na fila lá do passe, podendo esses meninos, esses espíritos reencarnar como nossos filhos, aquela coisa mais linda do mundo. A gente não lembra. Eles esqueceram de tudo e vão nos ajudar na nossa velhice, na nossa vida, trazer tanta alegria e tanta realização. Vamos ser mais meninos, pessoal. O espiritismo precisa crescer também. Né? É a melhor desencarnação. A desobsessão é o esquecimento do passado. Pela opinião dele, eu concordo. Né? Que é apagar realmente todo o mal que a gente fez. E a frequência e a sua idade são importantes ou dá para fazer tudo virtualmente? Olha, pessoal, a Casa Espírita possui grandes equipes de benfeitores espirituais. Você prefere ficar na sua casa com seus obsessores ou na Casa Espírita com os benfeitores do mundo maior? Se deixar, eu me mudo para o Centro Espírita. Só não me mudo por quê? Porque a família é o primeiro compromisso, tá? A primeira caridade é com a família. Mas temos também um compromisso com Jesus. Muitos de nós, antes de reencarnarmos, firmamos acordos. Eu tenho certeza que eu tive essa programação. Desde pouco depois que eu me tornei espírita, já estava colaborando, ajudando efetivamente com o Brasil sem a BORTO, porque eu tenho compromisso nessa área. E, aliás, um espírito certa vez me disse, através de um médium sério, ele disse assim: meu filho, que bom que você está trabalhando. Porque o nosso mentor aqui está dizendo que hoje você só não está paralítico numa cadeira de rodas, porque você já começou a trabalhar no bem. Então a gente fica se achando muito importante, achando que fazendo muita coisa. Não, estou lá trabalhando na Casa Espírita, eu sou voluntário. Cheio de direito, né? Se melindra com facilidade. Pessoas chamam a atenção da gente de maneira correta para nos burilar. Como é que a gente vai se aperfeiçoar se alguém não corrigiu o que está errado? Crítica é faxina, diz Emmanuel. E a gente esquece que fizeram Chico Xavier. Criança, sua madrinha Rita de Cássia vai obrigá-lo a lamber feridas da perna do menino Moacir, o seu filho. Várias noites. Mas, claro, a gente é muito melhor do que o Chico Xavier, não é? Claro que sim. Chico tem que lamber feridas. A gente, ninguém pode dizer um ai, não pode falar nem da minha calvície, não pode falar. Obrigado. Está vendo como na Casa Espírita é bom? Tem uns anjos aqui ó, perto da gente. Proteção espiritual do local. A gente está protegido aqui. Mas Nazaré, não tem problema de segurança. Eu vou sair de Fortaleza, às vezes, para um centro espírita, é de noite. Bom, primeira coisa, as casas espíritas podem e devem oferecer outros horários, mas precisa de trabalhadores. Então, você está aposentado. Tem uma casa espiritual em Fortaleza, há muito tempo. Eu fui lá dar uma palestra, era de tarde. Eu achei que não ia ter ninguém. Era 4 horas da tarde, menor do meu lanche. Aí eu fui, chegando lá, lotado de senhoras aposentadas, de homens aposentados. O salão mais cheio que esse aqui. E eu não era nem uma pessoa conhecida no movimento espírita. Então, vamos oferecer também, que é mais seguro, né, durante o dia. Mas vocês são espíritas, a gente sabe primeiro que nada acontece por acaso. A gente colhe aquilo que a gente semeia. E segundo, a gente tem as provas que a gente precisa passar na Terra. Uma delas é a prova do desapego. O nosso irmão que ainda está praticando crimes, vem às vezes tomar nossa carteira, nosso celular. Não é correto isso, não. Mas exercício de desapego. Tem uma história do Chico, quando foi assaltado. Assista, eu não vai dar tempo de eu falar aqui hoje. Aí, pronto, é só entregar. Normalmente eles só atacam a pessoa se a pessoa reagir. Eu sou policial.
Eu sou treinado para atirar. Eu não ando nem armado. Só se eu tiver numa missão, numa operação policial. Então, veja, entrega. Agora, Nazareno, e a gente não pode morrer? Pode. Mas só morre na hora certa, não é? Se a gente não tirar a nossa vida, está lá 953 e 953A, que a gente tem um momento programado para a desencarnação. A gente tem um momento da morte, está marcado já. Quando chega essa hora, não tem o que fazer que dê jeito. Pode ser o melhor médico do mundo. Como também, se não for a hora, você leva 6 tiros e não morre. Já vi história assim. Então, a gente sabe da proteção espiritual, a gente já está, né, não está querendo muito, mas se precisar, a gente exercita o desapego e vai para a casa espírita. Pelo contrário, vamos ajudar os obsessores a parar de influenciar os nossos jovens que estão indo para o crime. Proteção espiritual dos trabalhadores, nós somos protegidos, pessoal, é a cada um segundo suas obras. Vocês acham que o trabalhador... Você acha que Chico Xavier não tinha proteção, não? Doutor Bezerra de Menezes, que fez aniversário na sexta-feira, 29 de agosto. Claro. Né? E tem a mensagem de remuneração espiritual, que eu vou ler daqui a pouco para vocês, e nós temos aparelhos avançadíssimos de exames, o psicoscópio, que diz André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, se não me engano. Temos tratamentos e cirurgias do perispírito. Acontecem cirurgias, às vezes a gente está aqui sendo operado e não sabe. Ou durante o sono físico, quando o corpo está mais relaxado. Acontecem cirurgias. Os espíritos precisam da gente, não é? Então eles nos ajudam. Olha lá, nesse seminário com o Gerson, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, muito interessante, ele falou do psicoscópio, fala do condensador ectoplásmico. Olha lá, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 2 e capítulo 7, tem equipamentos muito avançados. E no livro Missionários da Luz, que é, para mim, uma das obras mais importantes da série André Luiz, e mais belas, que vai falar sobre a reencarnação, sobre como é que é o nascimento, tudo, a gestação, e outras coisas muito importantes, vai falar que durante a explanação do Evangelho, durante a palestra do Evangelho, os benfeitores, eles curaram 4 pessoas naquele dia. 4 pessoas foram curadas de sua doença. E às vezes nem sabem. E diz o Divaldo, no livro Conversa Fraterna, que ocorrem desobsessões nas palestras, no seminário, vou acrescentar aqui que ele não falou, mas congresso, que é um monte de palestra, né? É mais ainda. Nas conferências, nas aulas, em quaisquer instruções dignificantes, enquanto o público se concentra na proposta elevada, os bons espíritos aplicam energias corretivas, libertadoras, libertando de obsessores. Naqueles que estão vinculados à ideia superior, realizando desse modo igualmente, a terapêutica desobsessiva, a palestra é desobsessão. Estudo é desobsessão. Seminário, hoje, certamente alguém está sendo beneficiado, né, por causa desse evento. Então, o Centro Espírita é simultaneamente escola, hospital, né, porque estamos aqui para aprender, não é? Para um melhoramento moral e intelectual. É hospital porque somos almas enfermas ainda, né? Doutor Bezerra de Menezes diz que nós somos o Centro Espírita, é uma oficina onde estamos aqui para sermos consertados. Porque se temos estamos doentes, porque se temos os cegos do orgulho, nós também somos aqueles outros que não conseguimos enxergar o sofrimento do nosso irmão. Se nós somos aqueles, se nós talvez não estejamos surdos, mas nós não conseguimos ouvir o apelo do nosso irmão de sofrimento, do convite da casa espírita. Se nós não somos paralíticos, nós podemos estar sendo aqueles outros que estão paralisados, que não dão um passo na direção do bem e do próximo. É um lar também que a gente faz amigos, né? Que a gente se reúne com almas afins, a gente se reencontra com o espírito que a gente quer muito bem, lá do mundo espiritual, com muita afinidade. É ótimo. É um local, ou seja, é uma oficina, é como chama de oficina, né? De trabalho no bem. Né? Então, um local de trabalho no bem. A porta não está bem fechada, se quiser. Tem uma fresta ali. E ela oferece, gratuitamente, olha que maravilha, o remédio espiritual, o fluídico. Aliás, pessoal, remédio, como é que você faz para tomar remédio? É de tantas em tantas horas, durante tantos dias? Pois é, o remédio espiritual é a mesma coisa. A pessoa tem que vir, não é? Tantas e tantas vezes, tudo frequentar. E cada vez, agora que está um pouco melhor, vamos retribuir o que a gente recebeu.
Eu cheguei na Federação Espírita do Estado do Ceará e fui acolhido, sabe por quem? Por bem-vindo da Costa Mel. Ele sofrendo de esclerose lateral amiotrófica já com a idade avançada. Sentado numa cadeira de rodas, completamente atrofiado o corpo, mas a mente lúcida. E eu cheguei, irmão, bem-vindo. Eu queria começar a ajudá-lo. Eu era ateu, fui ateu 12 anos. Mas conheci a doutrina espírita, a história é comprida, não vou continuar. Mas ele estava lá, doente, de cadeira de rodas, fazendo o atendimento fraterno. E ele me disse, Nazareno, você vai ser muito útil, meu filho. Venha, mas eu não sei fazer nada. Venha aqui colaborar. Aí foi que eu comecei como médium de transporte. Eu não sabia fazer, mas conhecia a doutrina já. Já tinha lido as 5 obras básicas e mais obras póstumas também. Harmonização e consolo. Pessoal, harmonização. Hoje todo mundo sofrendo de ansiedade, de depressão, de estresse. Tudo isso diz Emmanuel e André Luiz, dizem, no livro Consolador, no livro Pensamento e Vida, que esses pensamentos são como marteladas no nosso corpo espiritual. Os pensamentos de ódio, de mágoa, de rancor, de tudo isso, né, de medo que nos paralisa, a gente vem aqui, a gente melhora de tudo isso. Nos traz esperança, esclarecimento pelo estudo da doutrina e do Evangelho de Jesus, que fortalece a fé e a esperança. Como é bom ter esperança. Às vezes a gente vê o mundo com guerras, com problemas, problema na política, em toda a área. Aí a gente conhece a doutrina espírita. Vai ter jeito. Estamos caminhando para a regeneração. Emmanuel chega a afirmar no livro... Agora me fugiu o nome. Mas daqui a pouco volta. Que a Terra já estará na condição de mundo de regeneração por volta. Ele não falou 2057. É por volta. É 2050, 2070, do ano 2057. Todo mundo aqui é jovem, estou vendo, todo mundo vai estar lá. A gente vai aproveitar um pouquinho. Estou feliz que meus filhos já vão pegar o mundo de regeneração. Mas o mundo de regeneração depende de quem? De nós. É uma coisa de dentro para fora, não é só de fora para dentro. Bem, espírito superior, bem. Mas precisa da mudança da gente. A gente tem que ser a maioria. O estudo, a educação, o desenvolvimento da mediunidade para os médios, reequilibrando. Tanta gente chega aqui perturbada completamente por causa da mediunidade em desequilíbrio, né? Obsessões gravíssimas. Tem um atendimento material e espiritual aos necessitados, tem evangelização infanto-juvenil, tem pesquisas mostrando que, com milhares de pessoas, milhares de médicos, que o que mais fez a diferença dele se tornar ou não dependente químico, é comum o médico se tornar dependente, somente de morfina, foi ter tido ou não o evangelização infantil, ensino religioso na infância. É uma proteção. Os jovens todos juntos ali vão sair com aquela turma de amigos que não bebe, ou bebe muito pouco, que não usam outras drogas, né, e outros tóxicos, o álcool é uma droga, que não andam em carro em alta velocidade, não fazem rachas, que vão fazer a campanha do Quiro, que vão panfletar, que vão fazer teatro, música, vão dar aulas de espiritismo, né, estudar, escrever livros. Proteção contra a fascinação e a mistificação. A fascinação, o espírito enganando a gente, que é a mistificação. Quando o médio é médio, mas está sendo enganado. E a fascinação, ele se achando superior. E como é que a fascinação acontece? Olha o perigo de ficar em casa. O médium fica fascinado, fica se achando fulano de tal. Ele está lá recebendo mensagens antidoutrinárias, mas o espírito está assinando como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Aí a gente vai ver a mensagem, não é nem da Bezerra do Menezes. Aí o que é que ele faz? A gente vai chamar, rapaz, isso aqui não é Alta de Souza, não, isso aqui não é Emmanuel, não. Aí o espírito obsessor, fascinador, infla o ego dele. Não queria brigar. Essa menina é tão boazinha, essa Marta. Né? Eu cheguei ali no final, pensei que ela era a última das últimas trabalhadoras. Foi lá, me atendeu, me deu vaga, fez tudo. Queria me dar bolo de todo jeito, queria me engordar. E aí depois eu descobri que a mulher é a presidente do Centro Espírita. Não é isso? É. Aquele que quiser ser o maior de todos, seja servo de todos. Servo, né?
desce aqui para cá. Mas tem água aqui, viu, Martinha? Porque eu não bebo muita água não, na palestra. Fora, eu bebo muito. Então, fascinação. O que é que eles fazem? Estimula o médium aqui a abandonar o grupo mediúnico. E ele vai se isolar quando ele se torna, então, presa fácil dos espíritos enganadores. Eles vão fazer ele se isolar, sair da casa espírita. Se fosse para montar outra, até que vai lá, né? Mas não, vai-se embora mesmo. Sermos ouvidos, já falei, a doença sai pela boca, e acompanhados pelos nossos mentores e nossos companheiros aqui. Né? A Fernanda, da aula de ESD, ela acompanha as pessoas. Como é que você está? Está tudo bem? Você faltou? Olha, você está precisando de alguma coisa? Oportunidade de resgates e libertação. Reencontro de almas afins. Eu quero tanto bem o Jean. Eu nem conheço ele direito, mas eu não bati o olho nele, já gostei dele. Se ofereceu logo para trabalhar no congresso, lá fazendo fotografia com a máquina fotográfica, tudo. Uma boa vontade do mundo. Ele, a Fernanda. Nos concede novos amigos, olha aí, já vou chamar eles aí para passear quando eles estiverem lá em Fortaleza. Comer alguma coisa, né? Tem que ter comida, né? Sermos baterias de bom fluxo. Não entendi isso não, negócio. Que bateria é essa? Pessoal, os espíritos sozinhos conseguem interferir no mundo corporal com facilidade? Não. Eles precisam de quê? De médiuns, de efeitos físicos, especialmente, mas todos nós doamos, em menor ou maior grau, fluidos. Doamos ectoplasma, uma palavra criada por um prêmio Nobel de Medicina, o médico Charles Michel, não era espírito. Então, veja, quando a gente está vindo para cá, nós ainda não estamos fazendo nada, me dá sono, fico dormindo. Está doando energia. Venha para dormir, não tem problema não. Todo mundo ficava me dizendo, Nazaré, você é médico, ostensivo, né? Aí, não, finalmente eu vou lá no grupo mediúnico, comecei num grupo de estudos, desenvolvimento da mediunidade e tal. Aí vinha só uma coisa muito por inspiração, disse, rapaz, isso aqui, as mensagens até bonitinhas, mas rapaz, isso aqui é muito meu, isso aqui não está resolvendo muita coisa não. Mas eu ficava tão cansado. Eu ia dar aula de ESD na sequência. A mediúnica era 6 horas, o ESD era 8 horas. Aí, lá na reunião, eu se percebia, a boca estalava, a mandíbula aqui abre do jeito que estala, os olhos lacrimejando, sem vontade de chorar, o nariz escorrendo, doando fluidos. Para ajudar os irmãos. Muitos, às vezes, parente nosso, que nem sabe que desencarnou. Aí, meu irmão faleceu com 46 anos agora, 1 ano e meio. Depois de 1 ano, ficou, né, inconsciente 1 ano, dormindo, normalmente a gente dorme, né, é tratado, é acompanhado. E aí, se a gente está fazendo um trabalho no bem, o que aconteceu? Se comunicou. Eu não estava nem presente, a Socorro Souza era dialogadora lá no grupo mediúnico. Aí, ele chegou lá perguntando por mim. A médium nem sabia meu nome, super jovem e nova no espiritismo, não conhece ninguém. Falou o nome dele, falou o nome da esposa. Estava com muita saudade disso tudo. Estava chateado porque ele era muito, muito novo, que não era justo aquilo, mas era, claro, esclareceu, Jesus. E quem foi que socorreu meu irmão? Que era o espírito benfeitor que estava lá? Bem-vindo da Costa Nela. Aquele mesmo que eu me ofereci para trabalhar no dia. É ajudando que a gente ajudar. Né? Então vamos ajudar. Porque, pessoal, é a meritocracia. Tá? Jesus fala sobre isso, que a cada um segundo suas obras. Está lá no Apocalipse. Cada um será julgado conforme as suas obras. Está 2 vezes repetido em Apocalipse. As obras que vão dizer realmente o nosso fruto. Se a gente ficar, não, eu sou espírita, olha, eu li muito, eu sei tudo de Allan Kardec. Sei tudo. Sim, cadê as obras? E onde é que tem mais lugar para a gente fazer obra? Na casa espírita. Né? Nem que seja de material de construção mesmo, né? Arrumamos as obras. Então a gente aqui vem como bateria, os espíritos agradecem, olha que bom que eles vieram. Hoje a gente está com a casa cheia, hoje vamos poder atender 2.000 espíritas aqui de uma vez. Que podia ser um filho nosso, um paizinho, uma mãezinha. Como é que está de horário? Tá. Não, então... Para a Fernanda da minha fala. E mais 15 perguntas. Tá. Eu botei tantos slides, eu botei 110 slides.
Daqui para meia-noite a gente termina, né? Então, olha lá, bônus hora, está lá no livro Nosso Lar, pessoal. Quem trabalha é recompensado no mundo espiritual e pode auxiliar seus entes queridos. Pode usar seu bônus hora para ajudar seus filhos. Você não quer ajudar, não? E tem lá no Nosso Lar, tem gente que ganha bônus hora em dobro. Quem é que ganha? Os únicos que ganham bônus hora em dobro, só tem 2 tipos. Quem são? Em dobro. Primeiro, quem trabalha nas regiões umbralinas, que o serviço é mais pesado. Acho que é lá que eu quero trabalhar, para ficar enricar logo. E segundo, Dona Laura, mãe de Lísias, ela vai dizer que aqueles que cuidam de crianças ganham bônus hora em dobro. Olha a lição da maternidade. A mãe de André Lísia foi sua mãe, ela foi uma dona de casa. Mas ela vai para uma colônia acima de Nosso Lar, que ele não pode nem conhecer. E ela mobiliza um ministro, o ministro Clarencio de Nosso Lar, para resgatar o filho dela, que está no umbral há 8 anos. Porque ele era bem atrapalhadinho. Aquela biografia é modificada, né? Ela mobiliza um ministro da cidade. São 12 ministérios, eu acho, né? É a parábola do tesouro escondido. Vocês lembram dessa parábola? Vamos estudar o Evangelho Redivivo para a gente conhecer o Evangelho do Novo Testamento todinho. Uma iniciativa da Federação Espírita Brasileira, a FEEC aqui tem, algumas casas aqui no Ceará. Muito bacana estudar desde Mateus até Apocalipse, à luz da doutrina espírita. E ali a gente vê a parábola do tesouro escondido. Jesus disse que o reino dos céus, e aí eu faço uma comparação agora, eu estou dizendo agora que a casa espírita, o trabalho no bem, é como se fosse um tesouro escondido no campo. O lavrador está lá arando aquele campo, bate a enxada num baú e encontra lá um tesouro. O que é que ele faz? Enterra de novo. Porque aquele campo não é dele, ele é funcionário. O que é que ele faz? Vende tudo que tem e pede para comprar aquele pedacinho, aquele lote ali. Por causa do tesouro escondido. Então, nós temos esse tesouro, que é frequentar e trabalhar. Então, é o tesouro do trabalho no bem, que é a caridade que cobre a multidão dos pecados e nos proporciona recompensas em cêntuplo, 100 vezes mais a gente vai ganhar. É Jesus que fala isso, e o Espírito de Verdade confirma. Né? E vejam como foi, e desde agora, não é só no mundo espiritual, não é desde agora, e no porvir a vida eterna, Jesus fala a Simão Pedro, em Marcos 29, e nos proporciona amigos materiais e espirituais. Bezerra de Menezes, quando chegou numa maior, escuta uma multidão chamando o seu nome, cantando, porque ele fora não só o médico dos pobres, mas também por ter sido um grande trabalhador do movimento espírita, presidente da Federação Espírita Brasileira mais de uma vez. Ele lecionava, dava aulas de estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos, lá no Rio de Janeiro. Agora, quais são alguns cuidados que a gente deve ter? O melindre, já falei aqui, né? Ele é fruto do orgulho. Está lá no Livro dos Médiuns que o orgulho é a principal porta que os espíritos atrasados se aproveitam com a gente. Entre as muitas imperfeições humanas, que são tantas outras portas abertas à influência dos maus espíritos, é que eles se aproveitam com mais frequência. É o orgulho que gera também a vaidade, né? É a arma dos nossos inimigos espirituais. Então, não se melindre. Eles me derrubaram uma vez, sabia? Trabalhando na federação, estava como coordenador de comunicação, isso há muito tempo atrás, mais de 20 anos. E aí entrou um trabalhador novo, mais velho, experiente. E um dia ele me chamou no canto e fez correto, porque se teu irmão está em erro, chama-o em particular. Se ele não te ouvir, chama o pequeno grupo, as testemunhas, o coordenador, a diretoria para falar com ele. Se ele não ouvir, então trata-o como gentil. Não convida mais para dar palestra, para trabalhar e etc. Aí ele chegou lá, mas ele me descascou. Acho que ele não conhecia direito minhas palestras. Ele falou, essas palestras que você dá, isso não é espiritismo. Aí foi, obrigado. Não, ele avisa esse bichinho aqui, porque eu estava desconfiado que... Vamos ver se ele vai tremer. Ele treme. Aí ele me descascou. Falou, mas olha, eu fiquei me sentindo o último dos últimos. Eu fiquei tão melindrado que eu cheguei para a presidente lá e disse, fulano, eu nem disse nem o que era. Não quis também colocar lá contra a pessoa, né?
E ela nem sabe disso. E aí, eu disse, olha, eu vou precisar sair. Aí, abandonei. Outro dia, aí quando foi um dia, eu fui trabalhar de médio de transporte com o Marcel Mariano, médio extraordinário. Não sabia nada da história. Estou no carro com ele, aí o que ele pergunta? Mediunizado, certamente? Nazareno, por que você abandonou a federação? Meio que isso é uma facada. O que eu fiz? Tinha mudado para Brasília, eu mudei para Brasília na sequência, fui trabalhar onde? Na Federação Espírita do Distrito Federal, colaborei também um pouquinho com a Federação Espírita Brasileira em poucos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, com o Zé Carlos, lá do André Luiz, e voltei para cá, o que eu vou fazer? Trabalhar na Federação. E me convidaram, não precisa nem me oferecer. Eu já ia me oferecer, mas me convidaram. E o que? O que fazer com as pessoas problemáticas? Ah, não, tem uma pessoa aqui problemática. Não, se a casa espírita é um hospital, a gente botar os doentes para fora? Não faz sentido, né? Mas se o doente está quebrando tudo, os aparelhos de ressonância, de tudo, de etc., a gente vai deixar esse doente quebrar tudo? Não. Então, está lá na carta aos Hebreus. A gente tomar cuidado com a erva daninha. Às vezes fica uma erva daninha e aquela pessoa precisa ser afastada. É exceção, mas acontece. Eu conheci uma, felizmente desencarnou ainda, relativamente jovem, com 60 anos, 60 e poucos. Mas perturbou essa mulher. Perturbava o movimento espírita. E perturbava não era só os espíritas, não. Perturbava os católicos, os evangélicos, perturbava todo mundo. E o pior, ela me adorava. Né? Criou um laço que eu tentei ajudar e não conseguia, né? O doutor Cajazeira tentou ajudá-la também, eu levei ela lá para tomar uma medicação, que era problema psiquiátrico. Era problema psiquiátrico e obsessivo também. Então, prioridades. A casa espírita também tem que ter prioridades, pessoal. As casas que são focadas em uma área devem florescer as demais. Por exemplo, tem um centro espírita que faz cirurgia espiritual, nada contra. Mas ofereça também um estudo, ofereça também um atendimento fraterno, evangelização infantil, etc. Não é? Que às vezes a gente esquece. Isso aqui cresce tanto, a assistência social também imensa. Aí não tem mais trabalhador para casa espírita. Porque o trabalho social, muitas ONGs fazem, os governos, né, municipal, estadual e federal fazem muitas iniciativas, empresas já fazem isso. Agora, tocar a casa espírita, quem é que vai tocar? Tem que ser a gente. Está sobrando voluntário aqui? Não dá. Aí a pessoa monta um hospital, imagina, um hospital. Aí vão os trabalhadores, tudo trabalhando no hospital. E a casa espírita fica abandonada. No hospital, vai ter gente para trabalhar no hospital. Agora, para trabalhar no centro espírita, não tem espíritas suficientes. Né? Então, outra coisa, não fazer concessões doutrinárias. Ah, o hospital, para receber a subvenção do governo, tem que parar de falar de evangelho. Não pode misturar a religião. Ah, não. Melhor parar de fazer o hospital do que estar fazendo concessões para receber dinheiro ou recursos materiais. E agora, a pergunta mais difícil de hoje. Quais são os maiores inimigos do espiritismo? Fala um de cada vez aí para não dar confusão. Você está falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está respondendo. Quem é que sabe quais são os maiores inimigos? Vamos ver? O que é que diz? Kardec? Vamos ver. No DVD da palestra, o lançamento do Livro dos Espíritos. Olha o que é que ele vai dizer o seguinte. Kardec vai dizer, segundo Evandro Leto Bezerra, isso é da minha cabeça, porque eu não gravei, e não tem mais o DVD, não tem na internet. A palestra dele maravilhosa, ele é inclusive psiquiatra, e é o tradutor das obras de Kardec, mais recente, né? O Evandro Leto Bezerra. O Kardec vai dizer que os maiores inimigos do espiritismo não são os seus detratores, aqueles que o atacam de outras religiões, os materialistas, etc. Porque esses já se apresentam como são, a gente já se cuida. Os maiores inimigos da doutrina espírita estão dentro do próprio movimento. É a gente. São os companheiros inábeis e distraídos, exaltados. Quando a gente chega, a gente não é espírita, a gente é espiritado, né? É uma coisa bem diferente. Calma. Então,
Nazareno, como é que a gente se protege da gente não virar o maior inimigo do espiritismo? A proteção é o estudo permanente, sério, continuado, em grupos também, a gente pode acrescentar, né? Diz isso o projeto 1868, de Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, foi publicado após a morte dele, né? Dr. Bezerra de Menezes dava aulas do estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos na Federação Brasileira. Um espírito de alta envergadura, Ângelo Agarô, pela médium Cecília Rocha, já no mundo espiritual, trabalhadora da FEB por muitos anos, disse que precisava implantar um estudo da doutrina espírita, um estudo sistematizado. E aí nós temos várias opções, nós temos um estudo aprofundado da doutrina espírita, mais avançado do que as apostilas do Égio. Nós temos o estudo da mediunidade, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho Redivivo, que estuda o Novo Testamento, o estudo miudinho, desenvolvido por Honório Onofre Abreu. Temos estudo das obras de André Luiz, etc. Tem muitos estudos. Então, vamos estudar para quê? Para ficar protegido. Não só contra os maus espíritos, protegidos de nós mesmos. Então, vamos orar sempre pelos dirigentes, expositores, médios e trabalhadores. Não esqueçam de mim também, né? Principalmente os palestrantes da casa, que a gente se equivoca, nós somos humanos ainda. Humanos ainda? Ainda, porque um dia seremos anjos, aí é outro reino, é o reino angelical. E qual a missão dos espíritos? Além de se melhorarem pessoalmente, é o quê? É concorrer para a harmonia dos versos, executando as vontades de quem? De Deus, não é a nossa vontade. É a parte mais difícil do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Não é a nossa, é a vossa, Senhor. E para que nós estamos aqui na Terra? Lá no ATE, na época TE, Tratamento Espiritual do JEP, o facilitador perguntou para mim, ele viu que eu já tinha lido os livros de Kardec, e ele perguntou, Nazareno, você sabe por que você está aqui na Terra? Aí eu enchi o peito assim, todo vaidoso, né? Ainda sou. Aí disse, não, nós estamos aqui para nós nos auto-aperfeiçoarmos. Nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui sofrendo porque aqui é um mundo de provas e expiações. Nós estamos resgatando débitos do passado porque em outras vidas, e nessa nós nos equivocamos. Nós estamos aqui em missão também com os nossos filhos, com a nossa casa espírita, com os nossos familiares. Ele olhou para mim e disse, meu filho, não é nada disso. Eu disse, mas como? Tudo que eu falei está nas obras de Kardec? Tudo que você falou está correto, mas tudo isso só é necessário porque a gente não cumpriu o objetivo principal da nossa vida. E qual é? Quem foi? Quem foi a maior autoridade espiritual a pisar no solo da terra? Jesus. E quais foram os mandamentos que ele confirmou e resumiu toda a lei aos profetas, que diz amar a Deus sobre todas as coisas, não? E amar ao próximo, como a gente deve amar a si mesmo. Então, nós estamos aqui para quê? Para aprendermos a amar. Para aprendermos a amar. Nós só estamos sofrendo porque nós não amamos ainda. Nós só estamos resgatando débitos do passado porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. E só amando vamos evoluir e transformar esse mundo em um mundo regenerador. Então, nós estamos aqui para quê? Aprendemos a amar. Onde é que a gente aprende a amar? Em primeiro lugar, família. Segundo lugar, na casa espírita, né? Para quem é espírita? Vamos aprender a amar. Aprender a ajudar o próximo. Né? Não é só ajuda material, mas amar, querer bem as pessoas. E qual é a maior caridade para fazer por você, fazer por você? Livro Consolador, pergunta 255. Eu faço mais pergunta do que resposta. Né? Item, pergunta 255. Devemos nós, os espíritas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Aí eles dizem que sim, material. Emmanuel diz que sim. E na parte da espiritual, né, ele vai dizer o seguinte, é urgente, contudo, que os espíritas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a função educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato, o primeiro, o mais importante agora, qual é? Dos tempos modernos, é o da iluminação interior do homem, melhorando-se os valores do coração e da consciência. Dentro desses imperativos é lícito encarecermos a excelência dos planos educativos da
evangelização. Ele falou evangelização infanto-juvenil? De todos. Evangelização de todos. De modo a formar uma mentalidade cristã com vista por vir. A resposta é bem mais longa do que isso aqui, tá? Pessoal, isso aqui, como aprender o que é o amor a nós mesmos, segundo o Evangelho, eu vou deixar para o dever de casa para vocês, porque não vai dar tempo da gente ver. Se na hora das perguntas sobrar, eu trago, tá? Livro Consolador 351, levem para lá, vocês vão levar um susto. Aqui, política, a gente apenas, vou fazer só um destaque aqui, Kardec vai lá no Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é proibido tratar de política ou de questões irritantes na casa espírita. Tá lá? Política partidária, né? Falando melhor. Olha aqui, quantos espíritas que foram políticos, Bezerra, Euripides, tal, e vários outros, né? Caibá, Schuster. E o compromisso com Jesus, para a gente ir concluindo. Se me amais, guardai. Guardar não é na gaveta não, pessoal. Guardar é obedecer os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, ou seja, obedece, esse é o que me ama. Quem é que ama Jesus? O que guarda, que obedece os mandamentos dele. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. E manifestarei a ele. E para encerrar, no Espiritismo tem salvação ou tem evolução? O que vocês acham? Hã? Quem acha que é evolução, levanta a mão. Quem acha que é salvação, levanta a mão. Quem tem salvação? Quem acha que tem os dois? Tem os dois, pessoal. Tem salvação e tem evolução. Não tem salvação no sentido teológico, mas tem lá, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, o que precisa do Espírito para se salvar. E está lá a parábola dos bodes e das ovelhas, ou seja, quando Jesus fala, quando ele voltar, aqui é Jesus, não é ninguém, né, João, é Jesus dizendo quando ele voltar, como é que ele vai fazer? Ele vai passar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, e qual é o único critério, qual é a única coisa que ele vai analisar para avaliar a nota da pessoa, para ver quem tirou acima de 7 ou abaixo de 7? Caridade e humildade? O cabo é bom, Jean é bom. Porquanto eu tive fome do amor, o alimento das almas, e me deste de comer. Tive sede de conhecimento, de esclarecimento. Estou fazendo uma analogia aqui, tá, pessoal? Tive sede de conhecimento, de esclarecimento, e me deste beber da água viva, que é o Evangelho. Eu careci de teto, era imigrante, era estrangeiro, vim de outra religião, era ateu, vim de outro país, da Venezuela, da Ucrânia, de todo Mianmar, em tantos lugares. Precisava de um teto, de uma casa espírita, e me acolhestes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente, me visitastes, doente espiritualmente falando. Estive preso nos grilhões do ódio, da vingança, da obsessão, e me fostes ver. Jesus faz da caridade o único critério. É tão importante que ele fala: todas as vezes que fizeste isso aos mais pequeninos irmãos, a mim mesmo vós que fizeste. E toda vez que a gente negou isso, foi a ele mesmo que a gente negou. E ele ainda diz: e estes irão para a Geena, né? Que é traduzido como fogo eterno, mas não existe fogo eterno. Mas os justos para a vida eterna. E aí, caridade na doutrina espírita, você já sabe, né? Que é benevolência para com todos, o resto é consequência, indulgência e perdão é consequência. E a parábola dos talentos, para fechar de vez, agora. Fechar de vez. Vocês conhecem a parábola dos talentos já, né? Não preciso repetir. Então, ó, a nossa responsabilidade. Aquele talento é o seguinte: teve um deles que ficou com medo de perder aquele talento e enterrou, pegou o seu talento, as suas vocações, o seu talento mesmo, seus dons, em vez de colocar para multiplicar, ajudando o semelhante, o próximo, a casa espírita, a sua igreja, o templo evangélico. Não, não. Vão falar de mim, vão me criticar. Enterrou o talento. E Jesus diz: servo mau. Por que não pelo menos deixaste o talento na mão dos banqueiros, para que pudesse render juros? E manda tirar o talento dele. Ele fica sem, para entregá-lo na mão do que tinha mais talento. Então a gente precisa lembrar
da nossa responsabilidade. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Isso é Jesus falando, tá? A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. E Allan Kardec vem trazer a melhor interpretação dessa fala de Jesus, dizendo: aos espíritos, pois, muito será pedido, porque muito tem recebido, como também muito será dado aos que houverem aproveitado. Muito será dado também se a gente aproveitar. Porque Jesus fala nas recompensas em cento. Olha aqui, Marcos 10, 29 e 30. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmão, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente, agora, nessa vida, o cêntuplo de casas, irmãs, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições. Ele fala que vai ter perseguição. Gente, todo cristão é perseguido, né? E no mundo por vir, a vida eterna. E o Espírito da Verdade confirma também: seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Então, pessoal, vamos agir com desinteresse, sem outro móvel que não. Para que ele vai dizer assim: distosos que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubessem por silêncio aos vossos ciúmes, e às vossas discórdias, aos vossos melindres, acrescenta, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Porque nós sabemos é a obra do Senhor. Muito bem. Perguntas, pessoal? Rapidinho, porque o tempo eu me estourei aqui. Se der tempo, a gente fala dessa mensagem de remuneração espiritual, que é muito importante. Tem um microfone aqui para ele. Aqui, esse aqui, ó, leva lá. Jean, por favor. Vai captar só no meu celular. Perguntas? Ó, fica dever de casa esse aqui, ó. Livro Perante Jesus, Remuneração Espiritual. Tá? Muito importante. Pois não. Bom dia. Me chama Mauri. Não sai alto, fala mais alto, porque não sai nada aí, ó. Bom dia, me chama Mauri. Não precisa falar tão perto, tá? É só para baixar uma madeira. É só para captar. Nós somos instigados a estudar, para que tenhamos uma fé raciocinada, não é isso? Perfeito. E o ser humano ele tem aquela capacidade de sempre interpretar as coisas aos seus ventos. O que fazer, o que nós devemos fazer para não interpretar a doutrina ao nosso favor, como é feito em outras religiões. Então a pessoa tem, né, a tendência de colocar mais a sua própria opinião, é isso? E acontece no meio espírita. O pessoal fazendo espiritismo à moda da casa, né? Ou ao seu modo. É como tem católicos, né? Tem católicos que são a favor da legalização do ABO-RTO. Não é católico, né? É católico é contra, e assim por diante. Então, como é que a gente protege disso? Com o estudo. Então, a unidade da doutrina, disse Kardec, vai preservar a doutrina, né, para isso. Por isso que ele organizou tudo, escreveu tanto, trabalhou tanto esse homem. Em 14 anos ele fez esse mundo de coisas. Só 14 anos. 55 até 54, 55 até 69. Né? Então, mais perguntas? Eu já contei aqui na casa do espírito. Pergunta, se for pergunta. Se for comentário só, melhor pergunta. Tem mais alguma pergunta? Então, comentários. O Marcos tem uma pergunta aqui. Você, nos seus comentários, né, falando do hospital, né, que é o... Fala mais alto, o pessoal escuta lá atrás. Fala aqui, ó. Finalmente o Marcos deu o microfone. Você falou nos seus comentários que a casa espírita é um hospital, né? E você disse que em alguns momentos, por exemplo, você tinha até 2.000 atendimentos. Aí, às vezes, né, as pessoas, como assim 2.000 atendimentos? Né? Uma casa espírita tão pequena, com 2.000 atendimentos, só para você falar um pouco aí da dimensão espiritual, porque as pessoas às vezes não se percebem que ali funciona um prédio maravilhoso, funciona 24 horas por dia, com uma série de coisas, né? Então, a visão espiritual, né? O Marcos chamou a atenção para um detalhe importante. Eu falei aqui na palestra
uma casa pequena dessa, aí você tem assim, olha, 2.000 pessoas foram atendidas, tem 2.000 pessoas. É porque a casa espírita, materialmente, ela é pequena, mas ela existe uma cópia dela no mundo espiritual muito maior, com muito mais gente trabalhando. Tá certo? Então a gente. Por isso que precisa de bateria. Cadê a bateria do centro? Está todo descarregado? Venha para cá. Né? Pois não, o senhor queria falar também? Comentário. Bem, eu digo para minha mulher que tem uma coisa Dá o microfone para ele. Tá aqui. que tem uma coisa no mundo me perturbando, entendeu? A minha mente, que eu não superei ainda. Eu abro o meu celular, aí tem abrigo de cachorro, que eu sou louco por cachorro, pedindo dinheiro para ração, para isso, aquilo, outro. Eu abro meu visto, tem criança toda dor de hospital, Tudo bem. e eu vou botar, aí me diz que eu não boto porque pode ser roubo, tá cheio disso daí. Aí eu digo para minha mulher, eu tô ruim, porque ela sabe quanto eu gosto de cachorro e sabe quanto eu gosto de criança assim, de ajudar a fazer isso. E eu estou impedido de fazer. Eu já disse aqui na Casa Espírita. Eu estou me sentindo mal porque eu não sou de ver e não fazer. Certo. E estou desorientado, eu lhe confesso isso. Tá. Vamos lá, posso Se for comentar. O senhor gosta muito de animais, de cachorros, né? Gostaria de ajudar, e também de crianças. Existe realmente, pessoal, hoje assim, quase que uma indústria de petitórios, com televendas, com tudo. Eu não sou contra televendas, não. E, aliás, a gente deve atender com caridade essas pessoas, né? Estão trabalhando. Eu atendo, na verdade, eu ajudo outras instituições, eu não posso ajudar, tá? Mas desejo um bom dia, um bom trabalho. Constantemente dizer isso, né? Então, pois é, mas quando a gente quer ajudar, o que a gente tem que fazer? Tem que ir lá conhecer. Então, quem quer ajudar a Casa Espírita financeiramente, que, aliás, posso colocar aqui, que Kardec fala sobre esse assunto, que é muito importante e eu não coloquei. Aqui, ó. Sustentabilidade da Casa Espírita. Olha o que Kardec fala. Então, assim, conhecer a instituição, os seus dirigentes, saber se é sério mesmo, e a gente até se tornar um voluntário de lá para acompanhar. Agora, a gente tem que estabelecer prioridades. Né? Eu posso querer, não, eu quero salvar, né? Eu sou louco por cetáceos, por golfinhos, por baleia. Eu vou perder não, mas investir meu tempo, pouco tempo que eu tenho, para entrar no barco, para ir lá, ficar na frente dos barcos baleiros. Eu acho muito interessante quem faz isso, mas eu tenho outras prioridades. Então, a gente estabelecer prioridades, ver realmente qual é o seu chamado, a sua vocação. Se é com animais, isso é caridade também, são nossos irmãos menores e merecem o nosso apoio. Tá? Agora, a gente não ajuda ninguém, porque todo canto tem bandido, não é assim. Né? Tem muita gente séria, e nas igrejas, em regra, o trabalho é muito sério. Pois não. Mais uma pergunta. A última, viu, pessoal? Nazareno, resumindo a sua palestra, gostaria que você desse mais assim uma informação sobre os benefícios da Casa Espírita para a nossa vida pessoal, nossa vida saudável, pessoal, mental e física. A gente vinha à Casa Espírita, frequentar a Casa Espírita e trabalhar na Casa Espírita, pois sabemos que aqui é um posto de assistência, não é assim? É verdade. O que você pode dizer? Só tem bênçãos para a gente, pessoal. Um ditado comum e que é verdadeiro, né? Que a gente sabe, é mente vazia, oficina do mal. Então, se a gente ficar lá realmente só desocupado, com tédio, com tudo, então está desempregado, vem para a Casa Espírita trabalhar. Né? Então, a gente tem muitos benefícios e só a gente se harmonizar. Teve uma epidemia de cólera na época de Kardec. Está na Revista Espírita. E os espíritas da cidade de Constantinopla mandaram mensagem para ele, uma carta. Kardec, aqui, rapaz, entre os espíritos não morreu ninguém. Será que é porque nós somos espíritas? Aí Kardec disse, não, no espiritismo não existem privilégios. Mas o que deve ter acontecido é o quê?
que o Espiritismo dá uma serenidade, uma confiança, uma paz interior que ajuda na saúde e preserva a imunidade. E é verdade, está muito associado o sistema imunológico com o sistema nervoso. Então, vamos lá, para encerrar mesmo agora de vez. Nazareno, a gente deve ajudar financeiramente a casa espírita? Pessoal, casa espírita, melhor, como é que a gente alcança a sustentabilidade? Depender do governo, depender de prefeito, de não sei o quê, de doação. Não, é a autossustentabilidade que a gente tem que buscar. Tá certinho isso lá? E aí, olha lá no Livro dos Médiuns, o que é que Kardec orienta? Ele criou o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita dirigido por Kardec. Ele criou o estatuto que ele disse que era para ser o modelo de todos os outros centros espíritas que foram criados. O que é que está escrito lá? Artigo 15. Para se prover as despesas da sociedade espírita, tá lá, os sócios titulares pagarão uma cota anual de 24 francos, pagar por ano, uma anuidade. E os associados livres, que eram aqueles que não tinham direito a voto, uma cota de 20 francos. E tem um detalhe, não era só mensalidade, anuidade, não. Ao serem admitidos, os sócios titulares pagarão, além disso, 10 francos como joia de entrada. Vocês pegaram o tempo de joia, de clube, né? Tinha que comprar joia do clube para você se tornar sócio e ainda ficava pagando mensalidade. Então, no Centro Espírita de Kardec, primeiro era um clube fechado. Não entrava todo mundo, não. Só entrava quem era sócio. E os convidados do sócio. Hoje em dia, a gente democratizou muito melhor. Mas é errado a gente se tornar sócio da Casa Espírita para colaborar com a energia, com a higiene, com o papel, com água, com a reforma, com o ar-condicionado. Nem que seja para ligar uma vez por semana, né? Então, a gente poder colaborar. Vamos nos tornar sócios direitinho. Não tem um valor mínimo, máximo. Algumas casas até estabelecem para facilitar. Você dá quando quiser. Se não pagar, não vai para o Serasa, não vai para o SPC. Então, Jean, eu não estou podendo pagar mais 6 meses, não, porque eu estou desempregado. Não tem problema, não. Coloca lá que está suspensa a cobrança. Pronto. E aí a gente paga aqui mesmo, na própria Casa Espírita. E a gente, assim, vai estar colaborando pessoalmente também. Porque não tem dízimo. O dízimo não é errado. Jesus conhecia o dízimo, falou sobre o dízimo do cominho, do hortelã e do coentro, e não criticou o dízimo, não. Ele criticou foi a atitude dos fariseus. Não é errado a gente colaborar financeiramente. Pelo contrário, é o quê? É doutrinário, a segunda obra básica, que está completamente em vigor, de Allan Kardec. E para a gente encerrar, tem agora uma fala, não é? Aí depois eu faço uma prece. Pessoal, só lembrando que a cada um segundo suas obras, por sua questão dos pecados, nós já falamos aqui também, e a prece e encerramento